Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Desrespeitando o Acordo de Munique, Adolf Hitler ordena neste dia a invasão do resto da Tchecoslováquia e as tropas alemãs ocupam Praga. Fechado em 29 de setembro de 1938, o Acordo de Munique foi ao culminar de uma conferência organizada pelo Führer, enquanto líder do governo nazi, cujo objetivo era a discussão do futuro da Tchecoslováquia. O pacto foi assinado por Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier e Benito Mussolini. A começar em 10 de outubro, o ajuste dava à Alemanha os Sudetos e o controle efetivo do resto da Tchecoslováquia, desde que Hitler prometesse que esta seria a última reivindicação territorial da Alemanha. Todavia, apesar de franceses e ingleses terem ficado satisfeitos, assim como as lideranças militares e diplomáticas alemãs, o Führer quedara-se furioso, pois considerava que os seus diplomatas e generais o tinham forçado a agir como um político burguês. Daí a decisão de ignorar os países que tinham assinado o pacto, invadir a Tchecoslováquia e ordenar a entrada do exército alemão em Praga. Nesta sexta-feira, de regresso a Lisboa, no paquete Carvalho Araújo, chegam à capital os cavaleiros Dom Alexandre Mascarenhas e o seu jovem filho, Francisco, e o banderilheiro Pedro Gorjão, depois de uma série de corridas de touros de sucesso retumbante nas Ilhas Açorianas. E, designadamente, numa delas, perante a tripulação do cruzador alemão Holstein, comandado por Gustav Kleinkamp, que meses mais tarde se tornaria num dos principais almirantes da marinha alemã às ordens de Hitler. Nesta sexta-feira, na Câmara dos Lordes, em Londres, Lord Halifax faz uma declaração sobre a iniciativa do generalíssimo Franco bloquear a costa espanhola, que ainda estava sob o domínio dos comunistas. Chegado da Índia Portuguesa, desembarcava nesta sexta-feira em Lisboa Dom Abílio Augusto Vaz das Neves, o novo bispo de Bragança e Miranda. Hipólito Fernandes Alves é nomeado governador civil de Évora. Cacilda Figueira, proprietário da loja de chapéus número 16 da Rua Almirante Barroso à Estefânia, anuncia a sua partida para Paris, a fim de adquirir as últimas novidades disponíveis em chapéus na Cidade de Luz. Nos números 26 e 28 da Rua Barros Queiroz, na Baixa Lisboeta, uma loja lembra as mulheres de que só aquelas que conseguirem ter os seus maridos mais tempo em casa e se não quiserem vê-los fugir, terão-lhes de dar o café da Mariazinha. À tarde, na Junta Autónoma de Estradas, na Praça do Comércio, desta sexta-feira, realiza-se um concurso para a construção do troço da Marginal Lisboa-Cascais entre o Bom Sucesso e Santo Amaro de Oeiras. E à noite, no Retiro da Severa, Lucílio do Carmo, Mariana Chagas, José Porfírio e Jaime Santos mostram os seus dotes fadistas e anuncia-se para uma semana mais tarde a reaparição de Hermínia Silva. E nesta madrugada, deste dia, da sexta-feira, em que a lua passara de madrugada de cheia a minguante, nasce em Leiria um menino chamado António Pedro Saraiva de Barros e Vasconcelos. Pai de três filhos, dedica a sua vida à sétima arte. Entrou no mundo do cinema em 1959, primeiro como crítico em jornais e revistas, logo a seguir em Paris, como bolseiro da Fundação Gulbenkian e depois, ao longo da vida, como realizador de dezenas de longas-metragens e documentários. Pelo meio, em 69, fundou o Centro Português de Cinema e ganhou o gosto pela produção, que concretizou ao longo dos anos em parcerias de sucesso, entre outros, com Paulo Branco, José Luís Vasconcelos e Leandro Ferreira. Escreveu e publicou livros. Foi responsável por programas de televisão e na rádio. Foi professor e organizador de múltiplos certames, festivais e workshops. É conhecido por não virar as costas às causas pedagógicas, profissionais, políticas, sociais e culturais. Temos-lo visto enfileirar na defesa dos padrões da vida, de riqueza naturais, de tradições culturais que muitos tentam amesquinhar e até fazer desaparecer, sinais dos tempos. Mas, inteligente e destemido, na ocupação de terrenos quantas vezes apertados e onde se encara a vida de caras, António Pedro Vasconcelos tem denunciado interesses, tem combatido injustiças e tem-nos alertado, sempre de forma clara e firme, para a imperiosa necessidade de não nos vergarmos. Mas não nos afastemos daquilo que aqui nos trouxe. Na verdade, sem prejuízo desta dimensão de cidadão responsável, foi com o Lugar do Morto, Aqui del Rei, Jaime, Os Imortais, Call Girl, Os Gatos Não Têm Vertigens e Parque Mayer, que António Pedro Vasconcelos conseguiu ocupar, pelo mérito e direito próprios, um lugar exclusivo e cimeiro no cinema português.
autor de um punhado de filmes portadores de uma rara sensibilidade e de uma perspectiva singularmente onírica, pensou, escreveu e filmou algumas das películas mais relevantes da galeria de ouro do nosso cinema. António Pedro Vasconcelos. Quebrando por 10 segundos o protocolo, queria só dizer que estes encontros, neste clube de pessoas associado com muita honra, têm um sentido negocial, empresarial, diplomático, de lobby, de que todos gostamos muito e cultivamos muito, mas eu gostaria de vos dizer que eu acho que há 12 anos que isto acontece, chegou à altura de reconhecermos do Manuel Ramalho, eu lembro do seu nome, do Manuel Ramalho, chegou à altura de vermos Manuel Ramalho uma figura muito querida, que faz destes encontros, além de tudo aquilo que eles são, também um encontro de amigos. Obrigado, Manuel. Ora bom, assim penso que estará melhor. Eu vou tentar cumprir o tempo que me deram. Eu não tenho uma conversa escrita, mas tenho aqui alguns apontamentos para ser o mais rigoroso possível. E queria só dizer duas coisas. Eu propus este título porque penso que é, digamos, um dilema que tem acompanhado a história do cinema desde o seu princípio até hoje. E vou tentar explicar porquê. E, portanto, eu vou partir, digamos, do macro, e como é que o cinema surgiu, e como é que estas duas concepções, de um e do outro lado do Atlântico, se conseguiram conciliar ou não, em vários períodos ao longo de um século, praticamente, de cinema ou mais. E, por outro lado, queria fazer uma advertência, é que mesmo não sendo um discurso escrito, eu vou falar em português, ou seja, no português de 1945, portanto não vou dizer espectadores, nem atores, vou dizer espectadores, vou dizer atores e por aí fora. Portanto, vou dizer concessão, não digo concessão, porque concessão é outra coisa, digo recessão, não digo recessão, porque recessão é outra coisa, enfim, por aí fora. Portanto, estejam preparados que eu vou falar com... É português. Ora bom, isto é muito alto para estar de pé, mas enfim. Eu gostava de começar por explicar, enfim, dar-vos algumas ideias sobre como é que surgiu o cinema. Como é que surgiu o cinema como arte narrativa. Não o cinema, como sabem, surgiu com os Lumière, em 1895, mas como grande arte narrativa e que criou condições para se criar uma grande indústria a nível planetário. Em Hollywood, obviamente, foi lá que surgiu, através de um filme chamado Nascimento de uma Nação, em 1915, realizado por um homem, um gênio chamado David Wark Griffith, que tinha a noção de que estava a criar qualquer coisa e que, numa legenda inicial do filme, que muito pouca gente cita, mas que é fundamental conhecer, reivindica para si o mesmo direito a exprimir-se livremente que tinham o Shakespeare e a Bíblia. Portanto, ele sabia muito bem ao nível a que se colocava. E portanto, esse filme é o filme, de facto, que marca o nascimento do cinema. Até aí o cinema sempre foi uma arte popular, sobretudo na América, sobretudo para os imigrantes, porque como era mudo, os imigrantes que não dominavam bem o americano, o inglês, ao contrário do teatro, podiam ir ver os filmes porque percebiam, sobretudo os filmes burlescos, o Chaplin, o Keaton, etc. E portanto, é na América que, de facto, apesar de que a Europa, nos primeiros anos, acompanha e até, em certos casos, está à frente, digamos, do desenvolvimento, não só tecnológico, como também ao nível da popularidade do cinema, com a guerra em 1914, o cinema europeu entra em colapso. É uma coisa que acontece por duas vezes, nas duas guerras, e, portanto, os americanos ganham, de certa maneira, com isso. Ganham duplamente. Na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, aliás,
antes mesmo da Segunda Guerra, a partir dos anos 30, que coincidem com o advento do sonoro, a Europa é desertificada de talentos, portanto há uma segunda imigração de talentos para os Estados Unidos, o que tem dois efeitos perversos para a Europa. Um é que nós deixamos de produzir cinema, o cinema que se produz na Alemanha, Itália, na União Soviética, etc., nos sítios onde havia de facto uma indústria e um cinema com qualidade, passam a estar ao serviço da propaganda, portanto o cinema europeu desaparece. E, por outro lado, a ascensão do nazismo, do fascismo, etc., faz com que haja um êxodo de talentos. Os melhores talentos europeus vão para os Estados Unidos. Aliás, se repararem num filme que eu considero que é típico e que toda a gente conhece, que é o Casablanca, o único ator, dos atores principais e o único protagonista mesmo, a qualquer nível, diretor de fotografia, diretor o autor da banda sonora, da música, o realizador, são todos europeus, tirando o Bogart. O filme também é sobre isso, não é? É sobre a imigração dos europeus fugidos à guerra e ao fascismo e ao nazismo. Mas, de facto, esse êxodo vai fortalecer o cinema americano por duas vezes. Na Primeira Guerra, e, enfim, sobretudo com o desmembramento do Império Austro-Húngaro, e, portanto, há uma imigração sobretudo, de judeus, de gente muito, muito pobre da Europa Central e da Rússia, e depois nos anos 30, portanto, e tudo isto são, digamos, períodos catastróficos para a Europa. Ora bom, o Nascimento de uma Nação surge em 1915, portanto, já com a Europa em guerra, e é o filme que justamente se considera como o nascimento do cinema, o cinema como arte narrativa. Ora bom, é um projeto megalómano de um homem genial chamado David Wark Griffith, que conseguiu dinheiro para fazer um filme que tinha o dobro da duração que começava a ser normal, que era 1h30, que era mais ou menos o tempo que dura uma peça de teatro. E o filme tinha 3 horas e era um filme de uma ambição desmedida, porque era um filme sobre a Guerra Civil, em que reconstituía, digamos assim, os principais acontecimentos da Guerra Civil e que era feito um pouco inspirado no Guerra e Paz, porque era um filme onde se via ao mesmo tempo o evoluir da guerra, portanto, a reprodução das batalhas, e ao mesmo tempo o que se passava na retaguarda. Bom, e, portanto, um pouco como a Guerra e Paz. Era um filme ultra ambicioso, e foi um filme que foi feito com 61 mil dólares e que teve receitas de 10 milhões. Bom, este filme tem uma importância absolutamente única, por duas razões. Primeiro, porque é o filme que inspira, de repente, uma série de cineastas nos Estados Unidos e na Europa e na União Soviética, na altura. Ainda não era, mas enfim, na Rússia e depois logo a seguir na União Soviética, inspira-os a fazer cinema, porque eles percebem que há ali uma capacidade de rivalizar com o romance, com o teatro, enfim, com as grandes artes narrativas, e portanto, é o filme e o realizador que mais vocações despertam no mundo inteiro. E, por outro lado, porque deu a perceber, não só o cinema ganhou outro público, não um público tão exclusivamente popular, mas um público que não estava habituado a ir ao cinema, e que, pelo sucesso que teve, basta dizer, 10 milhões naquela altura para um filme caríssimo, custou 61 mil dólares. Aliás, eu abro aqui um parênteses para dizer que o filme, os bilhetes de cinema naquela altura não eram todos iguais, e o filme do Griffith, os bilhetes eram um pouco mais caros do que os outros. Porquê? Porque os bilhetes estavam indexados, digamos, ao custo do filme, àquilo que era oferecido às pessoas. A partir de uma determinada altura, e isto é um parênteses que eu faço, mas que é muito importante, a partir de uma determinada altura, há a ideia de fixar o preço dos bilhetes. Ou seja, o preço dos bilhetes não tem nada a ver com o produto que se vai dar. O que se paga é o direito de entrar para assistir a um determinado filme. E isto que, do ponto de vista da economia do cinema, facilitou muito a vida, porque era uma loucura estar a calcular quanto é que custaria cada bilhete, e, portanto, havia, digamos, uma tabela que acabava por equilibrar entre os filmes mais caros e os filmes mais baratos,
mas acabou por ser, de uma maneira inconsciente, acho que não foi consciente, mas é inconsciente, é uma coisa que pouca gente fala, acabou por ser uma forma de dumping que favoreceu ao longo dos anos o cinema americano e a presença do cinema americano nos ecrãs de todo o mundo. Porquê? Por uma razão muito simples, é porque é como se nós fôssemos alugar um automóvel e disséssemos, queria um automóvel e tal, que tipo de automóvel é que quer? O que é que tem? Temos desde o Smart até ao Bentley. O meu amigo diga o que. E o preço? O preço é igual. Então eu quero o Bentley. Bom, não sei se estão a perceber o que é que... Isto foi fundamental para a consolidação da hegemonia americana, digamos, ao nível planetário. Mas este filme teve também um outro efeito. É que o filme custou $61 mil, teve receitas de 10 milhões. O filme foi um sucesso enorme, mas criou problemas polémicos, porque fazia o elogio do Ku Klux Klan. O Griffith era um solista, e de uma maneira muito inocente pôs o Ku Klux Klan como, digamos, os grandes heróis que defendiam e salvavam os solistas dos ataques dos negros. E foi muito atacado por isso, e o Griffith ficou muito impressionado e decidiu fazer um filme a seguir chamado Intolerância, porque ele considerou que ele era uma pessoa pela tolerância e, portanto, fez um filme em 4 episódios que se cruzavam, chamado Intolerância, onde havia episódios de intolerância desde a Babilónia até aos tempos modernos. E o filme custou $2,5 milhões. Portanto, estamos a falar de um filme que no ano seguinte ao Nascimento de uma Nação, que tinha custado $61 mil, custou $2,5 milhões, e que foi o primeiro grande fracasso da história do cinema. Foi um colapso brutal. Bom, no ano seguinte, no mesmo ano da Intolerância, eu vou contar estes 2 episódios porque eles são decisivos em tudo o que vai acontecer no cinema a partir daqui. Há um homem que tinha sido assistente do Griffith. Aliás, o Griffith teve 3 ou 4 assistentes que a seguir foram grandes realizadores. E chamado Erich von Stroheim, era um austríaco imigrado, famílias pobres, que tinha vindo com os pais para a América, mas que era um homem com talento e com um ego desmedido, e decidiu pôr o von no nome porque dava-lhe um certo status. Criou uma biografia completamente fantasiosa e começou a fazer filmes de grande sucesso. E em 1916... ele estava na Universal a fazer um filme chamado Foolish Wives, que é uma obra-prima, como todos os filmes que ele fez. E aconteceu esta coisa extraordinária. A história é feita de acasos, mas havia um jovem chamado Irving Thalberg, que tinha 20 anos, não tinha sequer idade para assinar cheques, muito franzino, com uma saúde muito débil, que os médicos tinham vaticinado que ele não passaria dos 30 anos, problemas cardíacos, etc., e que a mãe era amiga do patrão da Universal, e disse: você não arranja lá, ele andava a estudar Direito e tal, um emprego para o meu rapaz e tal, ele é fantástico e tal, e eu gostava de trabalhar. Ele disse: bem, venha para cá e tal. E então deu-lhe o trabalho, e quando percebeu que ele era um tipo excepcional, deu-lhe a direção da produção dos filmes todos que estavam a fazer no estúdio. E ele, normalmente, ele não vinha do cinema, não tinha nada a ver com o cinema, para ele aquilo era gerir uma empresa, não é? E então pediu para dizerem que filmes é que nós estamos a produzir, em que estado é que estão e tal. Deram uma lista de 20, 30 filmes. Um está agora a começar, outro está em montagem, outro vai se estrear, outro está a escrever, outro está não sei o quê. E depois há aqui um filme que é um problema. Então o que é? É um problema, um filme de um tipo chamado Erich von Stroheim, que fez grandes filmes, um tipo genial e tal, mas está há quase um ano a filmar e a gente nunca sabe quando é que ele vai acabar porque ele não diz. E eu disse: mas isto não pode ser, tenho que fazer contas, tenho que fazer cálculos, quando é que vou ser ao filme, quanto é que vai custar e tal. Então peça lá ao Sr. Stroheim que venha aqui. Bom, o Stroheim era sempre o ator principal dos filmes, e nesse filme ele fazia um papel de um falso general russo no exílio, e portanto andava sempre fardado, e com monóculo e tal. E o Stroheim considerou aquilo uma afronta, quer dizer, então um puto de 20 anos nem pode assinar cheques e vem pedir a mim, que sou o gênio, que sou o criador, o grande criador, toda a gente sabe, vem pedir a mim contas, quando é que eu acabo o filme?
E diz, não, mas eu vou lá. Então decidiu ir fardado, com a farda do filme, com uma guarda pretoriana, entrou lá, bateu o tacão, fez a pala e tal. O Thalberg, muito pequenino, por trás da secretária, e disse, olha, desculpe lá, tenho muito gosto em conhecê-lo, tenho visto os seus filmes, o senhor é uma pessoa extraordinária, mas dizem-me que o seu filme não se sabe quando é que acaba, porque o senhor todos os dias inventa cenas novas e, como deve calcular, nós temos que fechar isto, temos que saber, porque... Não, mas como é que o senhor quer que eu lhe diga quando é que acaba? Eu sei lá, então, sei lá, se amanhã, esta noite, não me veio uma ideia. E ele disse, bem, mas ouça, mas é que nós temos que fazer contas, temos que saber, porque senão, se o senhor não me diz quando é que acaba, eu vou ter que o substituir e arranjar outro para acabar. Isto é uma coisa que nunca ninguém tinha imaginado que alguém pudesse dizer a um realizador, porque o realizador era a grande figura e era quem sabia, era quem tinha o know-how, tinha tudo. Bom, e o Stroheim, há uns segundos, que também vêm a ser decisivos na história do cinema, em que ele pensa, e então resolve, tem uma saída extraordinária, brilhante, e diz, muito bem, o senhor está no seu direito, mas eu, com toda a lealdade, aviso já que, se o senhor despedir o realizador, o ator também se despede. Bom, como o ator principal era ele, o Thalberg ficou entalado. Ele disse, bom, então, mas veja lá se acaba isso e tal. Ele continuou, não é? E um dia o Thalberg, por simplesmente, cortou as luzes do estúdio, tirou as máquinas e acabou, pegou no filme, montou e acabou. E isto é decisivo na história do cinema, porque é a primeira vez que os realizadores deixam de ser, digamos, completamente livres, autónomos e livres de qualquer compromisso. E, portanto, isto, com o que aconteceu com o nascimento de uma nação, portanto, que mostra aos que vieram a ser depois os grandes produtores, as majors, e aos exibidores, que o cinema pode ser uma arte popular extraordinária, e toda a gente começa a pedir filmes uns atrás dos outros. Isto conjugado com a falência da intolerância, ou seja, como é que o mesmo realizador tão genial faz um filme que tem resultados absolutamente colossais e logo a seguir faz um filme um bocadinho mais caro e que é um desastre. Isto conjugado com o episódio do Stroheim vai definir a história do cinema para sempre, porque é a partir daqui que os grandes estúdios se organizam para... porque percebem que o cinema é uma arte de risco, é uma indústria de protótipos, portanto, é uma indústria de risco. E, portanto, a única maneira é concentrar em estúdios chamados majors duas coisas. Uma é a produção, a distribuição e a exibição, portanto, o controle, uma integração vertical da atividade, e, por outro lado, fazer muitos filmes, ou seja, como em qualquer indústria, mas no cinema em particular, é preciso duas condições fundamentais. Quantidade e dimensão. O que é que isto quer dizer? É preciso uma quantidade mínima de filmes para haver economias de escala, para que um filme que corra mal é coberto por um que corra melhor. E dimensão de mercado. Portanto, é preciso explorar, não só no território americano, mas no mundo inteiro. E o cinema, nessa altura, já se tinha começado a tornar popular, através do Griffith e através do Chaplin, através do Keaton, enfim. E portanto, os americanos foram os primeiros a perceber isto. A Europa, mesmo que quisesse perceber, não podia, porque isto aconteceu precisamente nos anos de guerra. E, portanto, foi muito, muito complicado a Europa recuperar. No entanto, a Europa recupera nos anos 20. Há uma cinematografia, sobretudo nos países industrializados, onde havia uma indústria automóvel. É uma coincidência, mas que é mais do que uma coincidência, porque o cinema, a partir de uma determinada altura, exige meios técnicos em toda a cadeia de valor, que exigem uma grande sofisticação e, portanto, exige países fortemente industrializados. E, portanto, é a Itália, a França, a Inglaterra e a Alemanha os grandes países que produzem filmes na Europa. E, por outro lado, nos anos 20, esses países recuperam à saída da guerra, sobretudo a União Soviética e a Alemanha, que produzem um cinema em que o realizador volta a ter um papel que já tinha perdido nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, depois destes 2 episódios, o realizador passa a ser um empregado do estúdio, contratado apenas para filmar. Portanto, ele não intervém nem no script,
nem na montagem, nada. Portanto, era um empregado do estúdio, é um técnico como outro qualquer. Ainda hoje não é considerado autor na legislação anglo-saxónica, e os autores são o argumentista e o autor da música. E, portanto, na Europa, pelo contrário, são os realizadores que ganham um enorme prestígio ao ponto de serem convidados pelos americanos para irem lá fazer os filmes. Só que em 1928, portanto, entre 28 e 30, consolida-se o cinema sonoro, e na Europa surgem os grandes movimentos fascistas, nazi, etc. E, portanto, como eu disse há pouco, o cinema europeu entrou novamente em colapso. Durou 10 anos uma certa, digamos, prestígio, mas ao fim de 10 anos, bom, até ao fim da guerra, portanto, entre 30 e 45, a Europa entra num declínio total, que só renasce depois em 45 com o neorrealismo e depois mais tarde em França e por aí fora. E, portanto, isto são, digamos, fenómenos, acontecimentos que marcam definitivamente a evolução da história do cinema. E, sobretudo, uma coisa que me levou a dar este título ao filme é que os americanos sempre consideraram que o cinema foi a primeira arte pop. Antes da música pop foi o cinema. Atores como o Chaplin, ou como a Margareta Garbo, ou como o Rodolfo Valentino, os grandes atores americanos eram conhecidos no mundo inteiro. E os filmes estreavam-se ao mesmo tempo no mundo inteiro, através de cópias, enfim. E portanto, o cinema, para os americanos, sempre foi uma arte pop, uma indústria do entertainment, porque a concepção de entertainment anglo-saxónica é completamente diferente da que nós, entretenimento, nós desconsideramos. E para os americanos, o Shakespeare era entertainment, portanto, não é depreciativo. E para os europeus, os cineastas europeus, ao contrário dos americanos, que eram pessoas que nunca tinham feito cinema e que aparecem lá para arranjar trabalho e depois percebe-se que ele tem jeito e vão sendo promovidos, etc. Na Europa são intelectuais e artistas, são arquitetos, pintores, gente, portanto os realizadores têm um prestígio que de facto nesses anos lhes garante uma certa independência. E isso também é invejado pelos realizadores americanos que tinham perdido essa independência. E portanto eu costumo dizer, para simplificar, que para os americanos o cinema sempre foi uma fábrica de sonhos e para os europeus sempre foi a sétima arte. E esta diferença vai marcar para sempre, para o melhor e para o pior, aquilo que é a evolução do cinema. E quem analisar a história do cinema, ao longo de um século de existência, se considerarmos que é a partir do nascimento de uma nação que o cinema existe verdadeiramente como arte narrativa, quem analisar a história do cinema percebe que a história do cinema é a história das relações entre a Europa e os Estados Unidos. Há alturas em que o cinema europeu tem mais prestígio, apesar de não ter a mesma capacidade de penetração nos Estados Unidos do que os Estados Unidos tinham na Europa. Os Estados Unidos beneficiam, como já expliquei, das duas guerras e também do facto de terem ganho as duas guerras e de terem imposto condições aos europeus de cotas e outras, enfim, e o próprio plano Marshall, etc., que lhes garantem uma presença nos ecrãs europeus. Mas, portanto, esta divisão e esta relação, digamos, entre a Europa, o cinema europeu e o cinema americano, vai acompanhar toda a história do cinema. E a outra coisa que está ligada com esta ideia de fábrica de sonhos, a sétima arte, é o cinema é uma indústria, mas também é uma arte. E há períodos em que a indústria, digamos, se impõe mais do que qualquer consideração artística, outras em que, pelo contrário, são os artistas que impõem, digamos, ditam as suas reivindicações. Ou seja, os grandes períodos da história do cinema são os períodos onde, pelo contrário, há um equilíbrio entre o dinheiro e a arte, entre a criação e a indústria. Ou seja, os artistas precisam de dinheiro, porque o cinema é caro, precisam de dinheiro, os cineastas precisam de dinheiro, e o problema é fazer com que o dinheiro precise deles. E nos períodos em que isso acontece, não é? Em que os grandes produtores percebem que um grande realizador é uma mais-valia, sei lá, um Chaplin, um Hitchcock, um Fellini, por aí fora, os milhares de grandes artistas que ao mesmo tempo tiveram condições para filmar,
porque hoje em dia criou-se esta coisa completamente aberrante, sem sentido, mas faz muitos estragos, que é a ideia de que há um cinema de autor, como a cozinha de autor, e um cinema comercial, ou seja, um filme que tem público é imediatamente mau, um filme que não tem público é imediatamente bom, que é uma coisa que avassalou a Europa e particularmente em Portugal, que é desastrosa. E, portanto, pelo contrário, os grandes cineastas foram sempre, mais tarde ou mais cedo, cineastas populares. Como todos os grandes artistas, como todos os grandes escritores, o Dickens era um autor totalmente popular, quer dizer, toda a gente o conhecia. O Dickens ganhava mais dinheiro a ler no palco. Ele alugava teatros e lia no palco para uma multidão que enchia a sala, nos Estados Unidos como na Inglaterra, não só em Londres e Nova Iorque, mas em várias cidades. Ele ganhava mais dinheiro a ler um capítulo de um livro do que com a venda dos livros. Portanto, o Dickens era popular, mas eu pego no Dickens como o Shakespeare era ultra popular, os espectadores do Shakespeare eram gente do povo, eram marinheiros, piratas, prostitutas, gente do povo, e depois, quando havia uma peça que constava lá na corte, que era uma peça extraordinária sobre um rei, não sei o quê, eles iam representar a corte, mas o espetáculo era altamente popular. E, portanto, isso aconteceu com todos os grandes autores. Este mito romântico do artista maldito, que há uma incompatibilidade entre o dinheiro e as artes e que a popularidade é uma coisa má, é uma falsidade. Quer dizer, o Verdi era conhecido... Qualquer italiano sabia decorar as áreas do Verdi. O Va Pensiero era o hino da resistência italiana. A inscrição Viva Verdi que eles punham nas paredes era um slogan revolucionário porque queria dizer, era uma sigla que queria dizer Viva Vittorio Emanuele, rei de Itália. Verdi. E a polícia não podia fazer nada. Portanto, peguem qualquer grande artista e que teve o tempo de sobreviver, digamos assim, e criar a sua fama. Portanto, e no cinema é a mesma coisa. Os grandes autores sempre foram autores populares. E, portanto, daqui passamos para... estou aqui a ver as minhas notas. Gostava só de contar um pequeno episódio que eu acho que ilustra muito bem essa ideia de que os artistas precisam de dinheiro e o papel deles é fazer com que o dinheiro precise deles. O Bernard Shaw, que era um homem tinha tanto gênio como mau gênio, mas que era um homem com um humor sarcástico terrível, fez um dia uma peça chamada Pigmalião. Foi um sucesso enorme no mundo anglo-saxónico, na Inglaterra, e também nos Estados Unidos. E então foi convidado pelo Joe Goldwyn, que era um grande produtor americano, para ir aos Estados Unidos para ele tentar comprar os direitos para fazer uma adaptação cinematográfica. Ele foi lá, ele era muito popular naquela altura, e o Pigmalião tinha-lhe dado uma maior popularidade, porque a peça tinha sido estreada também na Broadway, obviamente, e foi almoçar com o Joe Goldwyn. E à saída estavam os jornalistas todos cá fora, à espera de saber como é que isso correu. Então, como é que correu e tal, temos filme. E o Bernard Shaw, com aquele humor dele, disse, não, foi um desastre, o almoço foi um desastre, um misfit total e tal. Então, mas porquê e tal? Porque ele teve o almoço todo a querer saber como é que eu escrevia as peças, como é que eu criava os personagens, enfim, só queria que eu lhe falasse de arte. Eu só queria que ele me falasse de dinheiro. E ele nunca falou de dinheiro. Portanto, isso é uma frustração, desculpa lá. Bom, eu acho que isto ilustra bem com o humor cáustico do Bernard Shaw o que é, de facto, essa necessidade de estou-me ali a fazer sinais que já estou a ultrapassar. A verdade é que, do outro lado do Atlântico, por todas essas razões que eu expliquei, o cinema, muito rapidamente, constitui-se como uma indústria integrada. Os estúdios fazem filmes como um produto qualquer. E, portanto, com um timing, o argumentista escreve, o realizador filma, o montador monta e por aí fora. E são filmes em cadeia e a tal problema da necessidade de haver uma quantidade e, portanto, economias de escala e de facto, uma gestão rigorosa como na indústria automóvel. E não há sequer, apesar do cinema ser muito popular e eles terem a preocupação, obviamente, que fosse popular e que vendesse,
e percebem que quem vende os filmes são os atores, são os atores, fundamentalmente. Mas eles, ao mesmo tempo, sempre viram o cinema como uma arte efêmera, ou seja, nunca houve a preocupação de preservar os filmes. 2/3 do cinema dessa altura americano desapareceu. Temos de abreviar, António. Então, eu vou passar agora, muito rapidamente, para o que acontece na Europa. Ora bom, e particularmente em Portugal. Em 1975, entre 75 e 85, o cinema europeu perdeu 2/3 do público e o cinema americano perdeu 0. Bom, e eu, por coincidência, fui encarregue pelo Comissário Europeu na altura de presidir um grupo de trabalho para fazer um estudo para perceber o que é que tinha acontecido e para propor à União Europeia, à Comissão Europeia, à União Europeia, na altura não era a União Europeia, as medidas para, digamos, corrigir estas assimetrias. E cheguei à conclusão de que o grande problema era o problema de que nós tínhamos um problema que era agravado, o problema de nós sermos, ao contrário de Hollywood, a indústria está concentrada em Hollywood, na Califórnia, nós tínhamos vários centros dispersos e tínhamos várias línguas. Portanto, e o grande problema era a distribuição, ou seja, os americanos tinham uma distribuição planetária e nós tínhamos uma distribuição local. Bom, esse estudo levou-me a tomar consciência e a tentar interpretar o que é que tinha acontecido entre 75 e 85, e nós tivemos o azar, dentro da fantástica sorte não foi sorte, que foi o 25 de Abril, de ter coincidido com o declínio do cinema europeu. Portanto, o cinema português começa, digamos assim, a ser livre quando a Europa entra em declínio. E entra em declínio por uma razão relativamente simples de explicar, é que os cineastas europeus, sobretudo aqueles que eram os líderes, entraram numa radicalização política revolucionária, seduzidos por Che Guevara, por Mao Tse-tung, e, portanto, começaram a fazer um cinema revolucionário que, pouco a pouco, se foi afastando do público, foi deixando o terreno, digamos, para os tipos que faziam filmes popularuchos, enfim. E isso foi desastroso, porque depois esse radicalismo político, quando eles ficaram órfãos do Che Guevara e do Mao Tse-tung, transformou-se num radicalismo estético, e ambos eram anti-americanos. Ora bom, em Portugal tinha havido, eu peço desculpa, mas eu tenho que ter 5 minutos, porque senão... em Portugal, o Dr. Azevedo Perdigão, em 1979, teve uma ideia brilhante, que foi de apoiar o cinema, porque não havia dinheiro e também não havia liberdade. E ele tomou uma decisão de juntar um grupo de cineastas, que éramos 20, da mesma geração, e dizer: vocês organizem-se, eu dou-vos o dinheiro durante 3 anos, mas eu não vou escolher os filmes, vocês é que escolhem, vocês é que decidem. É como é que distribui o dinheiro. E ao fim de 3 anos vamos fazer contas, se vocês se conseguiram impor, a gente renegocia o contrato, passa a ser um financiamento parcial, etc. Se não se conseguirem impor, temos que pensar o que é que vamos fazer. E só que, entretanto, o Estado, em 1971, criou uma lei, a Lei 771, que impunha, para seduzir os cineastas, uma vez que percebeu que eram imparáveis, não é? A minha geração era imparável, graças à Gulbenkian, decidiu criar uma taxa sobre os bilhetes de cinema de 15%, que revertia para financiar o cinema português. Foi uma medida extraordinária. O Marcelo queria seduzir, digamos, os artistas, mas era acompanhada de uma medida terrível que ficou até hoje. É que, em vez de criar uma obrigação de que os distribuidores e exibidores investissem esse dinheiro em filmes, transformou numa taxa e disse: vocês deem-nos o dinheiro, porque nós queremos criar aqui um júris para ler os argumentos, não vai sair daqui um filme que seja revolucionário, ou contra o regime e tal. Depois era uma chatice, tínhamos que censurar ou prender o realizador. Portanto, nós queremos controlar os guiões. Esse paradigma ficou até hoje. O cinema em Portugal continua a viver, praticamente, não digo exclusivamente, mas não vive sem isso, do financiamento público, que passa por júris, que são normalmente 5 pessoas, um professor de semiótica da Universidade do Minho, ou da Beira Interior, um especialista em Fernando Pessoa, o padre Tolentino, uma senhora que fez uma tese de mestrado, um crítico de um jornal, e são esses 5 senhores que decidem do destino dos cineastas e desta atividade, com um único critério:
que é o potencial artístico e cultural do projeto. Bom, se alguém me explicar o que isto é, isto dá para tudo. Eu já uma vez disse ao presidente do ICA, olha, vou-lhe apresentar o Hamlet, a ver se o senhor me chumba. Acho que o potencial artístico e cultural do Hamlet não se discute. Bom, enfim, isto é uma barbaridade. E eu, para terminar, vou-vos dar os números, ou seja, o resultado desta política que vigora há 44 anos. E com isto termino. São números. Nós somos um dos raros países europeus em que o Estado não investe um cêntimo no cinema nem na televisão. As pessoas não sabem. Zero, como diria o Jorge Jesus. Bola, zero. O Estado não investe um cêntimo no cinema nem na televisão, nem na RTP. O que o cinema faz é criar taxas, obrigando a cadeia de valor a investir no cinema, mas depois apropria-se delas, integra-as no orçamento e passa por ser financiamento público. E faz com o dinheiro de toda a cadeia de valor o que o Estado bem quer. Como agravante, é que com esse dinheiro é que vai depois financiar as atividades que devia pagar através do Orçamento do Estado, nomeadamente a Cinemateca. A Cinemateca é paga com uma suposta taxa que está dito na lei, que criou essa taxa, que é para apoio à produção. Mas como o Estado se apropria do dinheiro e depois o distribui, fica-se com a ideia de que o Estado investe, não é? Mas não só não investe, como vai lá buscar dinheiro para pagar atividades que deviam ser pagas, como os museus, como o Orçamento do Estado. Em relação à televisão, a mesma coisa. O governo de Passos Coelho acabou com o financiamento público. Portanto, a televisão, não sei se sabem quantos canais tem a RTP, são 14 canais, a maior parte dos quais não tem publicidade, vive exclusivamente da publicidade, que é reduzida, e da taxa, que é uma coisa que em praticamente todos os países do mundo toda a gente paga. E a nossa é uma das mais baixas da Europa. Há a Roménia e pouco mais atrás. Mas o Estado não investe um cêntimo. E também, mais uma vez, apropria-se desse financiamento, essa taxa, para meter no Orçamento do Estado e dizer que é um reforço para o apoio à cultura. E ainda por cima, com esse dinheiro, paga aquilo que são as obrigações do Estado em matéria de cooperação e em matéria de política internacional, as RTPs internacionais e África. Portanto, tudo isto é uma aberração. E os números, e com isto termino, eu tinha aqui uns dados, mas não vale a pena, sobre os países europeus que não têm, os poucos que não têm financiamento público têm um reforço da taxa muito grande e não têm, muitos deles não têm rádio e televisão, porque a RTP é rádio e televisão, e muitos deles têm publicidade, ao passo que na RTP tudo o que é rádio não tem, o Canal 2 não tem, enfim. Agora, o cinema é que é o dado mais impressionante e com isto termino. A cota de mercado nacional dos filmes portugueses é praticamente irrelevante. Este ano foi de 1,76%, e normalmente, nas últimas décadas, tem sido à volta de 2,3% no máximo. E, portanto, em termos europeus, a média de espectadores para filmes nacionais nos países europeus é de 23%. Portanto, nós estamos, há anos em que estamos 20 vezes inferiores à média europeia. A média europeia. Bom, e, só para dar um exemplo, a França teve, em 2016, são números de 2016, mas mantém-se mais ou menos, 35,8%, a Espanha 18,5%, a Polónia 25%, a Dinamarca 21%, a Finlândia 28,6%, a Noruega 23,9%, a Lituânia 19%, a República Checa 29,5%, a Suécia 15,8%, e mesmo em países com economias muito débeis, a cota de mercado para os filmes nacionais é superior, a Holanda 12,3%, a Estónia 10%, a Eslovénia 10,2%, a Grécia 9%, e mesmo a Hungria 3,5%, a Bulgária 3,2%, a Croácia 4,2%, a Roménia 3,5%, e, portanto, todos eles são superiores a nós. Este ano foi 1,76%. E para terminar, apesar do tão apregoado reconhecimento internacional do nosso cinema, nunca um filme português foi nomeado para os Oscars da Academia Americana, nem ganhou o prémio do melhor filme nos principais festivais de cinema, como Cannes, Berlim ou Veneza. E onde países como a Argélia, a Polónia, a Grécia, a Turquia, a antiga Jugoslávia, a Dinamarca, a Nova Zelândia, a Sérvia, a Bélgica, a Roménia, a Áustria, a Tailândia, a Suécia, a Checoslováquia, Taiwan, a Irlanda, a África do Sul, o Brasil, o Peru, o Irão, a Hungria, a Bósnia, a Macedónia, o Vietnã, Israel, a Venezuela, as Filipinas, o México, ganharam o prémio do melhor filme nos principais festivais internacionais de Cannes, Berlim e Veneza. Nós
Nunca. Relativamente ao Oscar do melhor filme estrangeiro, há 25 países vencedores e 31 nomeados não vencedores, o que prefaz 50 países, incluindo o Nepal, a Costa do Marfim e o Cazaquistão. Portugal não é um deles. No entanto, somos o país que mais vezes candidatou um filme ao Oscar do melhor filme estrangeiro, sem nunca ter sido sequer nomeado. Portugal currently holds the record of the most submissions, without an Oscar nomination. Ao passo que, só de há 7 anos para cá, países como o Peru, Israel, Dinamarca, Argentina, Grécia, Argélia, Irão, Bélgica, Noruega, Chile, Camboja, Palestina, Estónia, Mauritânia, Hungria, Colômbia, Jordânia e Suécia tiveram nomeações e ou ganharam o Oscar, obviamente, sem falar da França, da Espanha, dos chamados grandes países. Isto é uma situação absolutamente calamitosa e eu aceitei com muito prazer vir aqui falar, porque eu acho que esta conversa tem que se alargar a outro tipo de pessoas que não sejam necessariamente as pessoas da cultura, digamos assim. Ou seja, é preciso que o cinema seja encarado também como uma atividade, como indústria cultural, capaz de gerar dinheiro, que o dinheiro não é um dinheiro para deitar fora, é um investimento. Se nós atingirmos as médias europeias, passa a ser um investimento, passa a prestigiar-nos lá fora, passa a ter espectadores, portanto, isto tem que mudar, alguém tem que... portanto, é muito importante que este discurso, enfim, que é um discurso sujeito a debate, eu peço desculpa ter levado um bocadinho mais de tempo, mas estou disponível e muito interessado em responder, que essas pessoas, digamos, economistas, gestores, empresários, etc., gente, inclusivamente opinion makers, intelectuais que não estão necessariamente ligados ao cinema, tenham consciência disto e passem, digamos assim, a interessar-se por debater este problema, porque é uma calamidade nacional. Muito obrigado. Desculpa, mas... O tempo aqui, António Pedro Vasconcelos, é sempre curto e nos dias em que temos oradores como o senhor, que tem tanta coisa importante para nos dizer, não é curto, é curtíssimo. Mas a verdade é que um dos pontos de honra e de tradição aqui do nosso clube é a pontualidade. Começamos à hora marcada, terminamos à hora marcada, porque conhecemos a agenda dos nossos associados. Às 15 horas vamos ter que terminar. O tempo para perguntas e respostas, portanto, hoje é muito reduzido. Cumprimentava o embaixador do México, Alfredo Pérez Bravo, porque o seu país foi um dos países aqui mencionados como distinguido na área do António Pedro Vasconcelos. Cumprimento também os representantes diplomáticos da Bélgica e do Iraque, bem assim como o meu homólogo da Associação de Amizade Portugal-Estados Unidos da América, o presidente António Neto da Silva. Vamos então às perguntas e respostas com um poder de síntese, por favor, muito grande. E começávamos pelo Dr. António Magalhães, diretor do jornal Record, que está na mesa Portugal. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito rapidamente, António Pedro Vasconcelos já foi colaborador do Record, não apenas provedor dos leitores, mas também um comunista. E, portanto, com uma grande paixão pelo desporto e pelo Benfica. Ainda a semana passada, estava a falar de cinema, ainda a semana passada o Record foi parceiro de um festival de cinema, o Cinefute, que decorreu no São Jorge, vários filmes, nenhum português, de facto, sobre desporto, muitos brasileiros e muito interessantes, nenhum português. Mas atendendo até essa sua paixão pelo desporto, eu recordo até uma entrevista que deu que o cinema, como o futebol, passa-se num retângulo, tem um intervalo, ao fim de tem 90 minutos, o intervalo, os atores é que são importantes. Isso foi uma conversa que eu tive com o Jorge Jesus. Foi com o Jorge Jesus. Convidado aqui. E o que eu lhe perguntava, muito rapidamente, ligado ao desporto, obviamente, nunca teve nenhuma incursão no desporto a nível de filmes. Qual era a história de desporto que gostaria, eventualmente, um dia de contar?
António, se estiver de acordo, juntamos mais 2 questões e depois responderia às 3. Concorda? Ou prefere responder já a esta? Não. Então, na mesma mesa, o Dr. Manuel Falcão, Diretor-Geral da Nova Expressão. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao António Pedro pela sua carreira consequente. Ele não disse, mas na lista dos 40 filmes portugueses estreados entre 2004 e 2019 com maior audiência, ele tem 5 filmes. É o realizador que tem mais filmes na lista dos filmes portugueses com maior audiência. Queria dar os parabéns pelo Parque Maieiro, o seu filme mais recente. Aproveitar para dar um abraço ao Hélder Freire Costa, uma grande figura do Parque Maieiro que está aqui hoje. A pergunta, vou desdobrá-la em 2 subperguntas muito rápidas, Sr. Presidente. Não se assuste. Hoje tem que ser mesmo. Como é que o António Pedro vê a ligação entre o cinema português e as estações de televisão, quer as FTAs, as free-to-air, as generalistas, o cabo ou as novas de streaming? Como é que ele olha para este horizonte? E, em segundo lugar, o que é que ele acha que falta para o cinema português poder ser exportável? Obrigado. Eu não sei se teremos tempo para mais questões, portanto, António pedia-lhe que respondesse já a estas. Eu peço desculpa, estava-me a fazer algum sinal. Este senhor vai ser despedido hoje. Mas só no fim. Bom, muito rapidamente, em relação à pergunta do António, eu devo dizer que muito rapidamente percebi que o cinema era tão parecido com o futebol que é muito difícil fazer um bom filme sobre futebol. Essa conversa que citou foi uma conversa que eu tive com o Jorge Jesus, em que lhe expliquei, estávamos a conversar, e eu disse, olha, que o cinema e o futebol são muito parecidos, e ele disse, em quê? Passam-se num retângulo, o importante é o que se passa dentro do campo, são os jogadores e os atores, mas quem está por fora é muito importante, que é o realizador e o treinador, e por outro lado, sem um bom produtor e sem um bom presidente, o treinador e, consequentemente, os jogadores, se calhar, não têm a mesma performance. Além disso, são 90 minutos, de antes até tinha intervalo. Um bom filme, como um bom espetáculo de futebol, é o que tem suspense até ao fim, e por aí fora. Bom, mas, de facto, é muito difícil. Porquê? Porque para fazer um filme sobre o futebol, das duas uma, faz sobre os bastidores do futebol, etc., e não interessa a ninguém, ou então faz sobre um grande jogador, e das duas uma, se vai buscar um jogador e ele não tem tempo, e não é necessariamente um ator, ou se vai buscar uma outra figura e inventa-se uma figura em que as pessoas não acreditam, não é? Mas enfim, e que tem que ser bom ator e jogar muito bem futebol, porque senão é muito difícil. Portanto, é muito difícil. Mas eu pensei fazer um filme, quando foi do Euro em Portugal, que era, isso sim, eu acho que é uma história, eu não devia estar a contá-la, porque se calhar ainda alguém a aproveita, mas pronto, como eu não a vou fazer... Não, que era a história de dois putos, 2 jovens, com talento para o futebol, que são colegas, amigos, e que estão os dois na mesma escola de Benfica ou Sporting ou outra qualquer, e que depois têm destinos diferentes. Um torna-se o Cristiano Ronaldo e o outro fica pelo caminho. Eu acho que isso poderia ser extremamente interessante, e aí já é mais fácil pegar num jovem que tenha talento para jogar a bola, e depois a parte da direção já é comigo. Eu acho que isso dava para fazer um filme. Em relação à pergunta do Manuel Falcão, o cinema e televisão, o que tu perguntavas era como é que podiam interligar-se, não é? Bom, hoje em dia, particularmente em Portugal, hoje em dia, nós devíamos falar de indústrias audiovisuais e não apenas cinema, televisão, etc. Houve uma altura em que aceitei ser responsável do Secretariado Nacional de Audiovisual com a condição de propor legislação para haver uma política integrada entre o cinema, a televisão e as telecomunicações. Porquê? Porque eu percebi, isto foi em 1990, que de facto
a economia do cinema tinha deixado de se fazer exclusivamente nas salas. Portanto, quer em termos de produção, quer em termos de divulgação, de comercialização, estes novos elementos, quer a televisão e quer as telecomunicações, através do cabo e, enfim, todas as outras formas digitais de exibir filmes e séries, etc., que iam ter que estar interligados. E em Portugal, com a maioria da razão, porque para nós temos uma indústria que nós não temos capacidade. É preciso que os realizadores, os argumentistas, os produtores, os técnicos, os atores, os diretores de fotografia, etc., possam trabalhar simultaneamente para fazer bons produtos de televisão e bom cinema, porque o cinema sozinho, mesmo que cresça, dificilmente é uma indústria suportável. E, portanto, há de facto há necessidade de haver uma política integrada, que não há. Bom, e obviamente tudo o resto, que levaria muito tempo a explicar como é que eu acho que se devia mudar isto. Eu acho que se mudava, eu costumo dizer, muda-se com uma palavra. É transformar taxas em obrigações. Se em vez de taxas, que ainda por cima são transformadas em impostos, se criasse obrigações em toda a cadeia de valor para investir, mas eram os próprios que decidiam, e isto era uma conversa longa, eu não vou ter tempo para explicar onde é que está a perversão do sistema. Por outro lado, em relação à exportação, é uma consequência disto, ou seja, nós para podermos exportar temos que estar no mercado internacional, temos que ter produtos que sejam apetecíveis lá fora. E, portanto, isto é um círculo vicioso. Os números que eu dei são eloquentes, nós não temos, somos o país com menos receitas no estrangeiro, o único que não tem um grande prémio ao longo destes 40 anos num grande festival, o único que não tem sequer uma nomeação para um Oscar. Portanto, o cinema português lá fora é tão conhecido como o cinema esquimó. Quer dizer, portanto, nós não existimos, nem cá dentro, nem lá fora. É uma tragédia. E, portanto, para exportar é preciso ter produtos para exportar. Não basta ter imaginação para vender sardinhas e galos de Barcelos. Quer dizer, é preciso que haja produto para vender. Temos mesmo de pedir desculpa a todos, e foram muitos os que me fizeram sinal que também queriam colocar questões ao nosso orador de hoje. Posso falar depois sozinho? Fica a promessa de que voltará cá daqui a algum tempo. Eu terminaria, e está-me exatamente a dizer que a partir do encerramento oficial aqui deste nosso encontro, ficará informalmente disponível para depois falar diretamente convosco aqui na sala, o tempo que pretenderem, está tudo incluído no cachê. Queria agradecer a presença da RTP também, que é um canal que vai dando alguma atenção à nossa cultura, e no campo dos agradecimentos muitos teria para fazer. Vou apenas mencionar mais um, ao grupo de atores do Parque Mayer, chamemos assim, que estão neste momento no elenco da revista Parque Mania, e ao grande empresário do teatro, Hélder Costa, que está igualmente conosco. Eu me confesso, do nosso teatro de revista, que vejo praticamente desde a minha infância, quando tantas vezes acompanhava os meus pais ao Parque Mayer. A vida depois deu-me a oportunidade de ver muitas coisas noutras geografias, em Nova Iorque, em Londres, etc., mas continuo a achar que, apesar dos escassos recursos, das dificuldades, contingências de toda a ordem, muitas vezes, e até antes do evento falávamos nisso, falámos na peça Ecos, que eu vi em Londres, e tantas outras, e depois aqui também, e as nossas às vezes não têm a mesma qualidade, têm até mais qualidade. Espero, não estamos aqui muitos, mas espero que comecem a ir ao Parque Mayer e que comecem a ajudar a nossa cultura, o nosso teatro. António Pedro Vasconcelos, a partir de hoje, e tem aqui o nosso cartão a documentá-lo, passará a ser nosso sócio honorário, o que quer dizer que usufruirá de todas as condições de associado, sem ter que pagar cota,
e espero continuar a vê-lo cá muitas vezes, como já vinha no passado, mas mais ainda, e um dia, novamente, como orador. Muito obrigado a todos e até breve.